Podem sentar, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá em João capítulo 11. João capítulo 11. Nós estamos vivendo um tempo de muita desesperança, de muito desânimo, de muitas dificuldades. Estamos vendo um tempo assim, um clima no ar assim, muitas decepções, muitas frustrações, um tempo que toma conta do mundo, é um clima de desesperança. E aí então, nós estamos pregando, aqui durante esses domingos, começamos no domingo passado, algumas mensagens. Nós vamos falar sobre esse tema geral de que Deus faz nova todas as coisas. E domingo passado nós falamos sobre o Vale dos Ossos Secos, onde só havia ossos secos, sequíssimos, não havia vida, e o povo de Deus estava completamente desanimado. E o profeta Ezequiel é levado àquele lugar para, dali, daquela visão que Deus leva ao profeta, tirar uma mensagem de ânimo, de esperança para aquele povo. E hoje nós vamos para João capítulo 11, ler esse texto. Esse texto também tem muitas mensagens de vida, de esperança para os nossos corações. João capítulo 11. Havia um homem, do 1 ao 44, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria, de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. Jesus amava Marta, a irmã dele, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Então disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou tentar acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos estavam pensando que estavam falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus dará tudo o que pedires. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria de vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. Chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ver isso, Maria levantou-se depressa, foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam,
Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até lá ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas e de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas e deixem-no ir. Muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Esse é um texto da Bíblia em que Jesus era amigo dessa família. Jesus tinha um excelente relacionamento com Maria, Marta e Lázaro. Eles hospedavam Jesus na sua casa. E agora, Lázaro adoece, mas Jesus não estava. E então ela manda um mensageiro, uma das irmãs manda um mensageiro dizer a Jesus, olha, aquele a quem amas está doente. E Jesus então manda por aquele mensageiro a seguinte informação: essa doença é para que através dela a glória do Senhor se manifeste. Foi essa a mensagem que Jesus deu ao mensageiro. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. E então, Jesus fica mais alguns dias naquele lugar. Então depois Jesus resolve voltar para onde aquela família morava. E quando Jesus volta, Lázaro já havia morrido. Quando Jesus chega ali, as irmãs então vai recebê-lo e dizer, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a história vai se desenrolando, Jesus tem encontro com elas, e Jesus então, na verdade, ele está querendo trazer para elas uma esperança viva, de que Jesus pode todas as coisas, de que Jesus pode transformar toda e qualquer situação das nossas vidas. E o texto vai culminar com Jesus indo até o sepulcro, e Jesus então ressuscita Lázaro, mesmo apesar de já estar 4 dias morto, já cheirava mal, e então Lázaro sai. Tem alguns detalhes interessantes nesse texto que a gente vai ver ao longo da mensagem, mas em linhas gerais esse é o texto que eu acabei de ler, não é? Você que não está muito intimidado com a Bíblia, para você ter uma noção desse texto que nós acabamos de ler. Jesus pode fazer tudo novo, em primeiro lugar, quando cremos na sua capacidade de nos socorrer diante dos inesperados da vida. Aquela família, por conhecer Jesus, por ter intimidade com Jesus, por se relacionarem com Jesus, elas mandaram procurar ajuda nele. O inesperado aconteceu, mas elas sabiam, porque conheciam Jesus, que Jesus tinha capacidade de socorrê-los. Isso faz muita diferença quando a gente está vivendo no mundo um momento em que os inesperados chegam. Quando a gente está vivendo uma vida neste mundo, no momento em que aquilo que a gente não esperava aconteceu, fomos surpreendidos pelas tempestades, pelas crises, pelas adversidades da vida. Saber onde buscar o socorro, saber onde buscar a ajuda. A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro
bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. E no momento em que aquela família mais precisava Jesus não estava ali, mas elas mandaram pedir ajuda, mandaram buscar ajuda. E a situação dessas irmãs, Marta e Maria, é uma situação muito difícil, porque eles não tinham pais, eles eram órfãos, e perder o irmão, que era a única figura masculina na casa delas, para duas mulheres, naquela sociedade machista, era muito complicado. Elas, duas mulheres, sem ter um homem que as representasse naquela sociedade, era uma situação muito difícil, mas muito difícil mesmo. Muitos direitos elas não tinham, que as mulheres têm hoje. Então, era uma situação complicada. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que, se você entrou aqui nessa manhã e você tem vivido um momento de desesperança, você tem vivido um momento em que você não tem encontrado soluções onde você já buscou. Se você entrou aqui, você está cansado, desiludido, porque você já bateu em várias portas e você não encontrou a solução, você não encontrou paz, você não encontrou esperança. Então, a primeira lição que esse texto nos ensina, dos versículos 1 ao versículo 3, é que mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. E foram buscar auxílio em Jesus. Então, busca auxílio em Jesus Cristo. Se você ainda não tem comunhão com Jesus Cristo, você não fez ainda de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, firme sua esperança em Jesus. Quem tem Jesus não está livre das adversidades da vida, não está livre dos infortúnios da vida. Quem tem Jesus não está livre, mas quem tem Jesus tem onde buscar auxílio, tem onde buscar ajuda, tem onde buscar socorro, pode ser socorrido, como essa família fez. Segunda lição que eu quero tirar desse texto, nesse tema geral, que Deus pode fazer nova todas as coisas, é crer que Deus pode transformar qualquer situação em bênção. Quando Jesus recebe a notícia, ele manda uma mensagem. Pena que elas não se apropriaram da mensagem. Mas ele manda o mensageiro dizer o seguinte: ao ouvir isso, ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, essa situação que parece ruim, essa situação que parece uma situação complicada, ela vai se transformar em bênção. Através dessa situação, vocês vão experimentar coisas que vocês nunca experimentaram. Vocês vão ver coisas que nunca viram. Essa situação vai ser transformada em bênção. Então, Jesus manda um recado, e esse recado Jesus está mandando para nós também nessa manhã. Olha, essa situação que você está vivendo, esse problema que você está enfrentando, se você souber canalizá-lo para o lugar certo, se você souber dar a direção certa, se você souber tomar a atitude certa, essa situação vai se transformar numa coisa boa para você. Porque Deus pode transformar qualquer situação em bênção para as nossas vidas. Deus pode transformar qualquer situação em bênção para as nossas vidas. Qualquer. E o final da história vai nos dizer o que aquelas mulheres experimentaram. O que elas viram. E aquela situação levou várias pessoas a crerem em Jesus. Terceira reflexão que eu quero dizer para você. Que Deus, às vezes,
quer fazer algo novo na nossa vida. Deus, às vezes, tem um tempo novo da nossa vida. Deus quer transformar uma situação na nossa vida, mas nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. Esse texto nos ensina que, apesar de Jesus amar Lázaro, apesar de Jesus amar aquela família, Jesus não voltou imediatamente quando recebeu a mensagem. Jesus levou algum tempo, e o Lázaro, que estava enfermo, acabou morrendo. E quando as irmãs dela recebem, elas fazem logo uma cobrança para Jesus. Está vendo? O senhor demorou tanto que meu irmão acabou morrendo. Mas Jesus já tinha dado o recado. Jesus já tinha mandado a mensagem. Essa doença vai ser para a glória de Deus. Vai ser bênção para vocês. Mas elas já chegaram cobrando. Se o senhor estivesse aqui, como é que o senhor demora tanto? Negócio é esse. O senhor não ama Lázaro? O senhor não nos ama? Como é que o senhor demora tanto? Mas nós não podemos criticar essas irmãs, não, Marta e Maria, porque a gente faz o mesmo. Quantas vezes a gente não tem paciência para nós esperarmos o tempo de Deus? A demora de Jesus tinha um propósito. A situação que aparentemente tinha piorado, piorou por um momento, mas aquela piora se transformaria em glória. E às vezes nós não temos essa conexão tão profunda com Deus, nós não temos esse discernimento, nós não temos paciência para entender que essa situação que está piorando pode transformar-se em glória se nós soubermos esperar a atuação de Deus no tempo dele e de acordo com o propósito dele. Aí a gente começa a tomar iniciativa. Aí a gente atropela a Deus. E aí, como diriam os antigos, a vaca vai para o brejo. Então, olha, Deus muitas vezes, nós é que impedimos o que Deus quer fazer com a nossa impaciência, com a nossa pressa, com a nossa ansiedade. A gente vai lá, Deus está demorando muito, vou tomar minha providência. Vou dar o meu jeito. Isso aqui já começava a tomar conta, não é? Então, Deus tem um interesse total em nos abençoar, em satisfazer as nossas necessidades, em nos socorrer, mas Deus tem o tempo dele e o propósito dele. E muitas vezes, o tempo de Deus e o propósito de Deus não são os nossos. Ele vai fazer do jeito dele. É preciso ter fé, ter paciência. Quarta lição desse texto, para nós nessa manhã. Muitas vezes, Deus quer fazer um tempo novo na nossa vida. Deus muitas vezes quer fazer renascer algo novo na nossa vida. Deus muitas vezes quer encher o nosso coração de coisas que nós não estamos experimentando, mas o que atrapalha Deus fazer às vezes as coisas é ficar demasiadamente preso a conhecimentos religiosos. E a gente fica tão preso a conhecimentos religiosos e aos nossos outros conhecimentos, e que a gente acha que sabe de tudo. E o que acontece é que a gente deixa de experimentar aquilo que a presença de Jesus e a palavra de Jesus tem para a gente aqui e agora. Onde é que se deu isso nesse texto? Jesus chega para Marta e diz o quê? Vamos ver lá na palavra de Deus, no versículo 23 e 24, Jesus diz assim: teu irmão há de ressurgir. Marta, não está perdido.
teu irmão vai ressurgir. Ah, vai sim, eu sei. Vai sim, vai no último dia. Tem a ressurreição do último dia? Eu sei. Não é assim que ele disse? Nesse último dia. Ela estava impregnada do seu conhecimento do judaísmo. E no ensinamento do judaísmo, né, fala também da ressurreição do último dia. E ela, com esse conhecimento, ela jogou a coisa lá para o futuro. Olha aqui bem para mim. Você pode estar deixando de experimentar o que Deus tem para você aqui, agora. Sabe o que está atrapalhando? Seus conhecimentos religiosos. Você está tão apegado a conhecimentos religiosos. Você está tão apegado, às vezes, a uma tradição religiosa. Você está tão apegado a uma religiosidade que você está atrapalhando a ação de Jesus para a sua vida hoje, aqui e agora. Deus do Marta, que isso? Ô Marta, não é isso não. Está enganado. O que eu tenho para você não é para lá, para o último dia não, é para aqui e agora. A bênção que eu tenho para você é para aqui, é para esse momento. Não podemos ficar presos a conceitos e valores religiosos alienantes, que joga tudo para a eternidade, que joga tudo para depois da morte, que remetem tudo para o fim dos tempos. Mas Jesus, ele tem a presença de Jesus, ele tem perspectivas para a gente aqui, agora, presente, concreto. Deus quer fazer um novo tempo na nossa vida agora, aqui, hoje. E as nossas posições religiosas, os nossos conceitos, às vezes, ideológicos, os nossos conceitos filosóficos, remetem para um outro tempo, quando Jesus quer fazer aqui e agora. Jesus quer fazer nesse momento. E isso pode impedir que você experimente uma ação poderosa de Deus na sua vida hoje, nesse momento. Eu queria que você nessa manhã pensasse o seguinte: será que não tem algo aqui dentro da minha cabeça, aqui dentro da minha mente, que está impedindo que a presença de Jesus tenha algo concreto para a minha vida aqui e agora? Mas esse conhecimento, esse conceito está impedindo que a presença de Jesus tenha um significado para a minha vida aqui e agora. Nesse momento. Pastor, eu estou como Marta. Eu entrei aqui, mas eu estou como Marta. Eu não consigo entender uma ação poderosa na minha vida, de Jesus para a minha vida aqui e agora. Eu entendo assim, eu sou um crente, eu entendo que um dia eu vou morrer, um dia eu vou para o céu, eu entendo que um dia Jesus vai voltar, e naquele dia lá eu vou experimentar ação poderosa, Jesus vai ressuscitar os mortos, e vai ser um tempo novo, eu entendo, mas e para aqui agora? O que a presença de Jesus está fazendo diferença na sua vida aqui e agora? O poder, você tem permitido que o poder de Deus se manifeste na tua vida aqui e agora? Então, Jesus está presente aqui, e Jesus tem vida abundante para a gente aqui. Não é só depois da morte, ele também tem vida abundante depois da morte. Mas ele também quer uma vida para nós aqui. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele não disse que ele é a vida só depois da morte. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E Jesus tem vida abundante aqui, agora, nesse momento.
mas os nossos conceitos, muitas coisas que estão enraizadas dentro da gente, muitas vezes atrapalham. Muitas vezes atrapalham. Como aconteceu com Marta, tão enraizada nos conceitos do judaísmo, que estão atrapalhando. Naquele momento. A presença de Jesus, através do Espírito Santo, é constante. É a presença que traz consolo, é a presença que traz paz, é a presença que traz esperança, é a presença que traz vida. Mas eu não estou conseguindo experimentar isso agora. Mas Jesus quer encher a tua vida de paz, esperança, consolo, de vida, aqui e agora. Aqui e agora. Jesus é essa presença, agora, que está dizendo para Marta o seguinte: Marta, eu sou capaz de superar barreiras insuperáveis. É uma outra questão. Além do conceito religioso, Marta estava impregnada do conceito de que aquilo era uma barreira insuperável. E que ninguém poderia mais superar aquela barreira, porque ele já estava sepultado há 4 dias. Mas Jesus está dizendo para Marta: Marta, eu aqui e agora, a minha presença aqui faz barreiras insuperáveis serem vencidas, superadas. Eu não sei se você entrou aqui nessa manhã com barreiras que para você acha que elas são insuperáveis. E você quase que já jogou a toalha, né? Como Marta já tinha jogado. Negócio de ressurreição só lá no último dia, só no último dia, já joguei a toalha. Não. Entenda isso. Barreira, Jesus nos ajuda a superar barreiras aos olhos dos homens insuperáveis. Jesus é a presença que nos supre, que nos liberta de todos os sistemas de morte. Nesse mundo em que nós estamos vivendo, nós enfrentamos muitos sistemas de morte. E assim como ele libertou Lázaro, ele quer nos libertar de todos os sistemas de morte, inclusive da própria morte. Mas nós precisamos entender que a presença de Jesus, a vida que vence a morte, acontece agora, nesse momento. A vida que vence a morte acontece nesse confronto pessoal. Ali Marta e Maria estão tendo um confronto com Jesus. E foi ali nesse confronto que ela, que necessitava de tudo, encontra aquele que supre tudo. Todo encontro com Jesus é um confronto. Todo encontro com Jesus é um confronto. E ali agora, a Marta estava tendo esse confronto com Jesus. Um confronto da vida, um confronto da vida que vence a morte. Mas esse confronto da vida que vence a morte é aquele confronto que nos fará suprir todas as nossas necessidades. Então, nessa manhã, esse encontro com Jesus, Marta, olha, quem está confrontando você aqui é a vida, não é a morte. É como se Jesus dissesse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus dizendo: aquele que vive e crê em mim, tem a vida. Aquele que vive, aquele que crê em mim, Marta, é esse confronto que eu tenho com você aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Você crê que agora que eu posso fazer isso? A eternidade, ela quer nos tocar através de Jesus. Quem recebe Jesus, quem o aceita, quem permanece nele, diz ele, terá a vida eterna.
aquele que crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Ou seja, aquele que deixa ser alcançado por Jesus, ele tem coisas para ele aqui, nesse momento. Experimentar a vida eterna é algo que começa aqui, no momento que nós estamos vivendo. Então eu queria, nessa manhã, dizer para você o seguinte: quem sabe que conceitos que você enraizou no seu coração, meias verdades que você tomou como verdade, filosofia de vida que você trouxe para você, valores e princípios que você deixou crescer dentro da sua vida, estão atrapalhando uma ação de Deus para você aqui e agora, nesse momento, daquilo que Deus tem para a sua vida hoje, da vida abundante que Deus tem para você hoje. Eu quero fazer ainda com você uma outra reflexão nesse texto. Crer e experimentar esse poder de Jesus para ter esse encontro com a vida, para que Ele possa fazer todas as coisas, é fundamental esse exercício da fé. Quando Jesus diz para Marta o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Você crê nisso? Creio. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Salvador. Creio sim que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Eu creio no Senhor como Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Sabe o que acontece? Muitas vezes também impede que Deus faça em nós tudo aquilo que Ele pretende fazer, é porque a fé que nós estamos depositando em Jesus Cristo é uma fé errada. Ela não disse: eu creio que tu és capaz de fazer milagres. Tem gente que crê só no Jesus milagreiro. Ela não disse: eu creio que o Senhor vai dizer palavras maravilhosas. Tem gente que só crê no Jesus como aquele homem sábio, aquele mestre. Tem gente que tem uma fé muito limitada no poder de Jesus. Sabe por quê? Porque ainda não confessou, ainda não creu, ainda não aceitou, ainda não recebeu. Tu és o Cristo. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Isso é o que Jesus mais quer de nós. É a primeira fé que Ele quer que nós tenhamos nele. Tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus, Tu és o Messias, e agora, nesse tempo que estamos, Tu és aquele que morreu na cruz por mim, Tu és aquele que deu a vida por mim, Tu és o único caminho, verdade e vida, Tu és o Salvador, o meu Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. O que muitas vezes está atrapalhando a nossa vida é que nós estamos sem fé, sem a fé verdadeira. Nós acreditamos em muitas coisas, mas ainda não realmente cremos que Jesus é o Filho de Deus. Aquele Filho de Deus prometido que havia de vir ao mundo e se tornar o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Você de fato, crê em Jesus, que Ele morreu na cruz por você? Você crê que Ele deu realmente a vida por você? Você já confessou isso? Jesus de fato é teu Salvador e Senhor? Então, a gente ainda não consegue experimentar uma vida com Deus, sabe por quê? Porque a gente de fato ainda não se entregou a Jesus dessa maneira. A nossa fé ainda não alcançou esse ponto.
Somente em Jesus a verdadeira vida, somente Jesus tem poder sobre a vida e a morte, somente Jesus pode perdoar pecados, somente Jesus é criador da vida. Quem crer em Cristo tem uma vida espiritual que a morte não é capaz de vencer. Crer em Cristo é isso. Quando eu creio em Jesus apenas como um líder, isso não vai fazer muita diferença na minha vida aqui e diante da morte. Quando eu creio em Jesus apenas como um mestre, isso não vai fazer nenhuma diferença na minha vida aqui no dia a dia, diante da morte. Quando eu creio em Jesus como uma pessoa sábia, o melhor líder que o mundo já viu, isso não vai fazer muita diferença. Agora, quando é essa fé, eu creio que tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida aqui. Isso vai fazer diferença muito grande. E somente Jesus é a vida capaz de vencer a morte. Somente Ele. Mas crer em Jesus só como um líder não vai fazer diferença. Jesus tem que ser Senhor e Salvador. Responder com fé é isso que Jesus quer mais que cada um de nós. Eu creio, Senhor. Eu creio. Essa mulher faz publicamente ali diante de Jesus a sua declaração de fé. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: você já fez a declaração de fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Já confessou isso? Se confessares com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, então serás salvo. Preciso fazer isso. O confronto de Marta com Jesus gerou uma confissão de fé. E o confronto de Jesus conosco hoje aqui também é para gerar uma confissão de fé. Antes de qualquer outra coisa, presta bem atenção no que eu vou falar. Antes do impacto causado nela pela ressurreição do irmão, o encontro com Jesus antes gerou aquilo que Jesus mais esperava dela. Gerou uma confissão de fé em Jesus. Hoje o Espírito Santo de Deus está passeando aqui. Ele, através de cada momento desse culto, está falando aos nossos corações. E esse encontro aqui, o que Jesus mais deseja nessa manhã, esse encontro nosso com Jesus aqui gere uma declaração de fé que venha lá do coração, venha lá do fundo da vida. Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo. Penúltima reflexão. Jesus pode fazer tudo novo quando atendemos o seu chamado para a vida. Lázaro, vem para fora. Quantas vezes Jesus nos chama para a vida? Jesus se importa conosco e muitas vezes, constantemente, Jesus nos chama para a vida. Saia para fora. Saia. Vem. Saia dessa situação. Vem. Jesus nos chama para a vida. Jesus é nosso Salvador e Ele sabe o que sentimos. Jesus sabe quem somos. Jesus andou nessa vida e Ele é sensível e Ele diz: saia. Mas nós não estamos como ovelha ouvindo a voz do pastor. As ovelhas precisam ouvir a voz do pastor. Lázaro foi ovelha, ouviu a voz e saiu. Foi chamado para a vida. E nessa manhã, quem sabe as coisas ainda não estão acontecendo na sua vida, porque Jesus está chamando você para a vida, mas você está preso. Não está atendendo ao chamado de Jesus. Lázaro volta à vida,
ouve a voz de Jesus e porque ouviu a voz de Jesus, experimentou a ação de Jesus. Presta bem atenção nisso que eu te digo. Você não pode experimentar a ação de Jesus enquanto você não estiver ouvindo a voz de Jesus. Você ouvir a voz de Jesus te chamando para a vida. Em último lugar, presta bem atenção no que eu vou te dizer. A comunidade de fé, a igreja, é fundamental para que Deus possa fazer coisas novas na sua vida. Foram os membros da comunidade que tiraram a pedra, não foi? E essa comunidade representa hoje a igreja. E a pedra, a igreja pode te ajudar a tirar. A igreja ela só não pode fazer com que você ouça a voz. Mas a igreja, essa ação da igreja aqui nessa manhã, nós estamos tirando as pedras para que você possa ouvir a voz de Jesus. Muitas vezes nós não percebemos a Deus, a ação de Deus sobre a nossa existência. Muitas vezes não percebemos. Porque nós estamos achando que Deus vai fazer tudo, inclusive tirar a pedra. Deus não vai fazer. E se você não der valor à sua igreja, se você não entrar em comunhão com a sua igreja, você está impedindo que muitas vezes as pedras sejam tiradas, porque quem tirou as pedras foi a comunidade, que tirou a pedra do sepulcro. Então a igreja exerce um papel fundamental para você experimentar coisas novas na sua vida. A igreja não vai fazer o sobrenatural, quem vai fazer é Deus. Mas a igreja pode ajudar você a experimentar o sobrenatural de Deus. Muitas vezes a igreja vai te ajudar a tirar a pedra do orgulho, pedra da incredulidade. E outra coisa muito linda nesse texto: Lázaro sai, mas o defunto ele era enrolado com faixas. Ele sai vivo. Ele sai, mas ainda preso pelas amarras do defunto. E aí Jesus diz assim para os que estavam ali: agora vocês soltem as amarras dele. É a igreja. É a igreja. O outro saiu com as mãos, os pés envolvidos em faixas. E Jesus: tirem as faixas. Algumas amarras. Quem vai nos ajudar a tirar será a igreja. Você se converte a Jesus. Você aceita Jesus como Salvador. Mas ainda tem algumas amarras. Quem vai ajudar você? A igreja. O discipulado, a pregação, o ensino, a comunhão. Valorize sua comunidade de fé, porque o sobrenatural Jesus vai fazer. Mas algumas outras ações libertadoras, quem vai fazer é a sua comunidade de fé. Vai te ajudar a tirar as amarras. Então, meus irmãos, olha aqui uma coisa para a gente encerrar. Olha que responsabilidade está aqui. Deus quer me usar. Deus quer me usar você para soltar as amarras daqueles que estão ganhando vida em Cristo. Pessoas que estão se convertendo, estão ganhando vida em Cristo, mas ainda tem amarras. E quem tem que ajudar essas pessoas a tirarem essas amarras somos nós. Através do discipulado. Uma pessoa se converte, você começa a trabalhar com ela. E quando você começa a trabalhar com ela, você vai ajudar as pessoas a se libertar dessas amarras. Através de uma célula. Ajudando, incentivando a pessoa a estar na igreja.
Não entra nesse jogo do diabo de falar mal da igreja, de estimular a pessoa, de dizer, não, isso não é de Deus. Ao contrário, estimula a pessoa a estar em comunhão com a igreja, a estar firme na igreja, ligada ao corpo de Cristo, para que ela possa andar em liberdade cada vez mais. Cristo pode fazer tudo novo, mas eu preciso confiar na sua ajuda. Eu preciso confiar que Deus pode me socorrer, que Jesus pode me socorrer. Deus quer fazer tudo novo, mas eu preciso também, na minha vida, crer que Jesus pode transformar qualquer situação para a glória dele, para o meu bem-estar. Qualquer situação ele pode transformar em bênção. Deus pode fazer tudo novo, mas eu preciso ter paciência muitas vezes para esperar a ação de Deus. Demorou tanto que Lázaro morreu, mas a demora de Jesus foi bênção ou foi maldição? Foi bênção. Foi bênção. Aprenda a esperar no Senhor. Não fique preso a conceitos. Não fique preso a conceitos que impedem você de desfrutar a presença de Jesus. E o poder de Jesus, e a ação de Jesus, e as maravilhas de Jesus. Deus tem muita coisa a fazer na nossa vida, mas nós precisamos crer nele. Crer nele em primeiro lugar, como nosso Senhor e Salvador, o prometido de Deus, que haveria de vir ao mundo, aquele que deu a vida por nós. Enquanto Jesus não for o nosso Senhor, o nosso Salvador, todos os outros conselhos sobre ele não farão muita diferença na nossa vida. Todos os outros conceitos sobre ele não farão diferença na nossa vida, enquanto o maior não for. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo. Eu creio nisso. E entronizar Jesus como Senhor e Salvador. Deus pode fazer tudo novo, mas tem que responder o seu chamado para a vida. Vem para fora, Lázaro. Vem para a vida, Lázaro. Não deixe que esse sistema de morte que você está te prenda. Eu não sei se você entrou aqui nesta noite, você é escravo de um sistema de morte. Tem algum sistema de morte te escravizando. Mas Jesus está dizendo hoje para você, vem para fora. Vem para fora. Qual ovelha ouça a voz do pastor. E se firme na igreja de Jesus. Deixe a igreja ser instrumento na sua vida. E você seja instrumento de Deus para desatar outros. Seja um instrumento de Deus para ajudar a tirar a pedra. Seja um instrumento de Deus para que as amarras caiam. Amém? Deus tem um tempo novo para você. E aí sabe o que aconteceu? Sabe como é que esse texto serve? Muitos judeus que perseguiram Jesus, quando viram tudo isso, sabe o que eles fizeram? Como é que diz o texto? Muitos judeus creram nele. Quem sabe Jesus te trouxe hoje aqui para que esse texto, que essa mensagem hoje encerre como encerrou esse texto. Depois de tudo que aconteceu aqui, muitos judeus creram nele. Eu queria dizer para você nessa manhã, quem sabe esse texto pode encerrar assim também hoje na sua vida. Que você possa crer em Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Aquele que te chama para a vida, aquele que tem vida não só lá na eternidade, não. Começa aqui. Um relacionamento de vida com Ele começa aqui e se estende até a eternidade.
Ele tem propósitos para a sua vida, mas é preciso crer nele como Senhor e Salvador. Crer que Ele tomou o seu lugar na cruz, Ele morreu por você, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém aqui nessa manhã toma a decisão de crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e como Marta disse: eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que haveria de vir ao mundo. Você nessa manhã crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Levante a sua mão se você crê nisso nessa manhã. Amém. Deus abençoe. Pode baixar. Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Ele é a ressurreição e a vida, né? Ele pode transformar todas as situações em bênção. Então saia daqui hoje cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de ânimo. Marta e Maria começaram chorando e terminaram glorificando. Você entrou aqui chorando? Saia daqui glorificando o Senhor da vida. Amém? Saia daqui glorificando. Eu entrei chorando, vou sair glorificando. Não é, irmã Terezinha? Saí daqui chorando, vou entrar glorificando. Tem gente que acha que crente não chora, porque nunca leu a Bíblia, até Jesus chorou ali, no texto que nós lemos. Eu entrei aqui chorando, mas depois de tudo que Deus me falou nesta manhã, eu saio daqui glorificando ao meu Deus. Senhor, completa essa palavra em cada coração, em cada vida, e todos nós saiamos daqui glorificando ao nosso Deus, e que o nosso andar agora no mundo para onde vamos, nossas casas, casas de parente, nossos vizinhos, nossos trabalhos, que nós glorifiquemos ao Senhor, em nome de Jesus. Aquele que hoje aqui disse: eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, que essa fé seja firmada a cada dia do Senhor, em nome de Jesus.